A paz, queridos e queridas do meu canal. Para quem não me conhece ainda, sou a pastora missionária Cleonice e estou aqui neste canal para estar trazendo palavras da parte de Deus, orações e intercessões para todos aqueles a qual esse vídeo alcançar. Eu quero convidar você hoje para meditar comigo numa palavra a qual eu estava aqui meditando. Era a palavra do Senhor, que se encontra em 2 Samuel, no capítulo 19, versículo 32, que vem falando a respeito de um homem chamado Barzilai. Esse homem era um homem rico, porém muito generoso, porque esse homem, ele ajudou o rei Davi no momento de grande necessidade, a qual ele estava padecendo juntamente com a sua família. Diz a palavra que o rei Davi estava fugindo de Jerusalém por conta do seu filho Absalão. E Barzilai foi uma peça fundamental usada pelo Senhor para abençoar a vida de Davi. É muito importante a gente ser um instrumento de Deus para estar abençoando vidas. A palavra de Deus, ela fala que vai chegar um tempo em que Jesus vai falar para aqueles que estão à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai e tomai posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu era forasteiro e tu me hospedaste, estava nu e tu me vestiste, estava enfermo e tu foste me visitar, estava preso e tu foste me ver. Então é muito importante a gente acudir o necessitado, porque há uma promessa do Senhor para a vida daquele que estende a mão para a pessoa que está passando dificuldade. No Salmo 41 vem falando que bem-aventurado é o homem que acode ao necessitado, porque o Senhor o livra no dia do mal. E diz a palavra que Barzilai, ele acudiu o rei Davi juntamente com a sua família, porque dava para ele alimentos, para que ele pudesse ser amparado naquele momento difícil. E ele também não só dava alimento para Davi, como também, através desse gesto, ele trazia para Davi esperança. E diz a palavra que Barzilai, um homem já velho, com 80 anos, depois ele mais uma vez se encontra com Davi, e o rei Davi se lembra da bondade de Barzilai. É muito importante você praticar a justiça diante de Deus e diante dos homens, porque num tempo oportuno, a tua sementeira, aquilo que você plantou, você vai o quê? Você vai colher, porque a palavra de Deus, ela fala que aquilo que o homem plantar, isso ele vai ceifar. Então, se você é um homem que planta a justiça, você vai colher também a justiça de Deus, a justiça do Deus da tua salvação. Porque a palavra de Deus, ela fala que este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. E foi isso que aconteceu na vida de Barzilai. O rei Davi recorda e se lembra daquele tempo difíceis, a qual Barzilai o amparou. E ali o rei Davi o convida para ir morar com ele no seu palácio. Olha só, Barzilai, um homem que podia ir para um palácio, ele também não quis receber esse convite do rei, acatar esse convite, porque ele olhou para ele mesmo e já achava que por ele ter 80 anos, ele já não podia mais tentar algo melhor na vida dele. Ele deveria já se contentar com aquilo que a vida já tinha entregado para ele, porque ele pensava que com 80 anos ele não poderia mais viver muito tempo para gozar de todos os bens a qual uma pessoa que vive num palácio poderia gozar. Mas nós não sabemos nem o dia e nem a hora que nós vamos ser chamados da presença de Deus. Então, nós não devemos perder as oportunidades que Deus permite que chegue até nós. Porque a gente não sabe, como Barzilai, ele não sabia. Apesar dele ter 80 anos, mas ele não sabia se ele iria viver mais um ano, mais 2 anos,
ou até mais 10 anos. E esses anos que ele ainda poderia viver, seria para ele anos bem melhores e bem mais abençoados, porque ele estaria ao lado de um rei num palácio. Mas ele não quis, ele olhou para a idade. E eu quero hoje dizer para você, não olhe para dificuldades na tua vida, não olhe para barreiras na tua vida, porque nada pode impedir o agir de Deus na minha e na tua vida. Não tem idade para Deus nos abençoar, não tem nada que impeça Deus de abençoar a vida daqueles que Deus quer abençoar, porque para Deus não há nada impossível. Para Deus, para as promessas de Deus se cumprir na minha e na tua vida, não depende de idade, não depende de aparência, não depende de nada. Só depende de mim e de você querer e aceitar na nossa vida o bem de Deus, o bem do Senhor. A palavra de Deus, ela fala que na presença do Senhor, aqueles que são idosos serão viçosos e florescentes, até mesmo na sua idade. A palavra do Senhor, ela fala em Salmos 92, no versículo 12, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Louvado seja o nome do Senhor. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like, compartilhe os meus vídeos e fique comigo aqui neste canal e que o Senhor vos abençoe e vos guarde.